Rede Super, inspirando você. Este programa tem classificação livre. Olá, gente boa! Seja bem-vindo a mais um Bate-Papo, um programa que tem como propósito edificar, abençoar e levar novas ideias e novos conceitos para a sua casa e para a sua vida. Hoje, nessa quinta-feira, nós queremos mais uma vez discutir, dividir e aprender mais sobre um tema hoje que talvez vai mexer com você, mexer com a sua casa, mexer com a família, lembrar ou trazer à memória histórias do passado, histórias que de repente ficaram enterradas, mas nós sabemos que todas elas podem ser transformadas em vitória, porque nós cremos num Deus que pode fazer isso. Então, não perca tempo, porque o bate-papo está no ar. Olá, gente boa! Nós temos hoje, mais uma vez, eu quero deixar em primeiro lugar, hoje eu quero deixar os telefones para você participar. Ao vivo, você pode ligar por 3293-7938 ou para deixar um comentário, você pode falar no 3209-3301. Se você quiser mandar um e-mail, é batepapo@redesuper.com.br ou pelo Twitter, @batepaposuper. Lembrando que nós estamos em Belo Horizonte, então se você nos assiste de outro estado, você acrescenta aí o nosso código de área, que é o 31. Mais uma vez, 31-3293-7938. E por e-mail, batepapo@redesuper.com.br. Mande seu e-mail, ligue para nós, vamos participar ao vivo para enriquecer esse programa mais ainda. E eu quero começar apresentando os nossos convidados. Nós temos hoje uma dupla de cantores, correto? Que tocam sertanejo universitário. É o Saulo e o Júnior. Sejam bem-vindos. Obrigado, mais uma vez. É um prazer estar aqui. 5 anos de carreira, eu estou vendo aqui, né? 3 discos gravados, um DVD, que já está em fase aí de... Sejam finalização, o DVD. Que sucesso. Deus abençoe a vida de vocês. Daqui a pouco nós vamos ouvir um pouco sobre... Um pouco dessa trajetória, mas também as canções que vocês têm produzido e levado tantas pessoas aí a cantar. Tá bom? Com certeza. Temos também hoje a Carla. Seja bem-vinda, Carla Campos, psicóloga. Estávamos aqui semana passada. Isso. Seja bem-vinda de novo, nossa cadeira fixa. Isso, muito obrigada, é sempre um prazer. Ainda mais falar de trauma, né? Que é uma coisa que já há mais de 20 anos que eu estudo, né? Como psicóloga. E quantas pessoas que a gente tem visto passar por situações que às vezes são traumatizantes mesmo, mas que romperam isso. E tenho certeza que esse bate-papo de hoje vai ser jóia. Vai ser jóia. Ela já deu uma dica sobre o que é o tema. Daqui a pouco eu falo como é que vai ser. Nós temos também o Francisco... Desculpa, Francisco, desculpa. Estou pensando no rapaz lá da informática. É o Fabrício Machado, advogado. Seja bem-vindo, Fabrício. O privilégio é meu estar aqui. Eu acho que o tema vai ser interessante. Vai dar para a gente conversar um pouquinho. Com certeza. Temos também o pastor Rui, pastor da Igreja Batista Emanuel. Seja bem-vindo, pastor Rui. Obrigado pelo convite. Estou aqui para poder brilhar mais nesse programa que tem sido um sucesso. Amém. Pensar que aí passar um pouco de posse no senhor não vai brilhar tanto. Mas eu já brilho aqui na careca também. Verdade. Nós temos também o pastor Abrão, seja bem-vindo, pastor da Igreja Batista Getsemane. Amém, estamos lá até hoje. Estamos lá. Pregando o Evangelho, testemunhando, viajando pelo Brasil, fazendo a obra de Deus e agradecer mais uma vez pelo convite da Rede Super por estar aqui nesse programa tão abençoado. A gente sempre assiste lá em casa pela internet, pelo HF, pela net. E agradeço pela oportunidade, pelo convite. A honra é nossa. Amém. Aleluia. Bom, nós temos então que falar sobre o tema. Você que está em casa e nos assiste e fala assim, mas fala, Charles, qual é o tema logo? Bom, o nosso tema é como lidar com os traumas. O que podemos considerar um trauma? Como lidar com eles? Quais os caminhos para a cura? Quando é necessário buscar o auxílio? E aí? O que é um trauma? E por isso que eu comecei dizendo que às vezes a gente fica preso ao passado e de repente um trauma que aconteceu lá atrás, 60 anos depois, a pessoa está presa naquilo e não consegue sair daquilo. Eu vou começar com a Carla,
perguntando, Carla, o que é um trauma? Ok. Olha, Charles, todo ser humano, ele só é adulto ou adolescente, ou está em qualquer época da vida, com experiências, com histórico e com acontecimentos que já passaram na vida dele. Todo ser humano tem um registro de tudo, todo um acumulado de experiências que já foram absorvidas durante o longo dessa caminhada na vida. E muitas dessas caminhadas, elas podem estar inseridas em dores que são marcantes e constantes. São reincidências, são situações onde que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, e as pessoas acham que é comum ficar triste demais, angustiado demais, machucado demais, molestado demais, agredido demais. E não é comum. Nenhum ser humano nasceu para ser infeliz. O ser humano nasceu para ser feliz. A pessoa acostuma com esse estado? Para romper essas dificuldades. E se há uma determinada, o que é um trauma especificamente? Um determinado congelamento da pessoa com relação a algo que ela experimentou e que ela paralisa. A pessoa não dá conta de reagir ou agir com algo que moleste essa pessoa de algum grau. Seja ele profissional, seja ele relacional, seja ele de vínculo, de contexto de irmãos, de parentes, de amigos. Então, todo e qualquer congelamento de alguma coisa que moleste, que machuque, que fere, que denigre um sujeito, pode ser considerado um trauma. Mas não significa que o sujeito não pode passar por adversidades, aflições, dificuldades. Não, todo mundo passa por isso. Agora só todo mundo tem que saber romper essas dificuldades. Agora, se não está sabendo romper, por que é? Eu achei aí que nós temos que saber o que está acontecendo. Achei essa palavra de congelamento interessante, né? Eu tive, né, dentre todos os traumas que a gente passa, eu acho que traumas podem ser até adiados se a gente não consegue lidar com eles. Na minha infância, quando eu tinha 10 anos de idade, o meu pai suicidou, né, em função de dívida financeira, né? E até a minha conversão com 28 anos de idade, né, até eu enxergar um sentido para a minha vida, então realmente minha vida foi congelada, né? Eu achei essa palavra muito própria porque eu fiquei com uma ira, com uma raiva, com um engano durante todo esse tempo, e essa palavra é bem branco, né? Como se ficasse páginas em branco. Exatamente, eu não consegui desenvolver na vida até eu tentar achar um sentido para aquilo, estudar essa situação, né? Tentar entender o que aconteceu. Então essa palavra que ela é diferente, mas eu acho que ela exemplifica bem essa situação, né? Eu fiquei com a vida durante anos e anos congelado, né? Com uma ira, com uma raiva interior, sem desenvolver minhas potencialidades. E olha para você ver, um congelamento de um garoto, um menino, de 10 anos, num adulto, quer dizer que o que é? É um passo dual, é um passo no presente com um histórico no passado. Então, o que a gente faz até mesmo para romper esses traumas? É a gente ir lá atrás, pegar o agora, o que é o reflexo que está vindo no dia a dia, voltar atrás, descongelar essa criança ou essa pessoa que, seja ela em qualquer fase da vida, ela ficou traumatizada e congelou, é como se fosse uma criança, um menino dentro de adulto. Só tem que o menino não tem capacidade de elaborar, de colocar as coisas claramente dentro da mente, porque a criança não aprendeu muita coisa ainda. Mas o adulto sim. Mas como que o adulto não consegue descongelar a criança? Por quê? A criança, inclusive, às vezes não sabe nem nomear o que aconteceu com ela. Então nós temos que voltar naquela cena para desbloquear esse sujeito para que ele viva tranquilamente pela vida fora. O trauma, ele pode ser também, porque é uma situação traumática mesmo, a gente até... muda o comportamento todo, né? Pelo decorrer da vida, você tem sua trajetória ali totalmente alterada se você não sabe lidar como eu não soube. É verdade, como eu não soube. E a gente às vezes se culpa. Por exemplo, a experiência que eu tive foi que os meus pais se separaram. Então eu vi meu pai saindo de casa. E aquilo para mim durante algum tempo foi páginas em branco. Eu falava, gente, minha vida parou. Tem épocas, hoje eu até lembro, né? Parece que depois que a gente trata, a gente começa a lembrar, né? Exatamente. Volta a memória. Mas durante um tempo eu nem lembrava de fase de 17, 18, 19 anos. O que eu fiz? Eu não lembro. Hoje não, hoje eu já tenho uma lembrança exatamente o que aconteceu. E consigo até falar. Porque eu acho que o trauma, a gente só consegue falar quando está curado, seria isso, cara? Não, é o contrário. A pessoa, inclusive, ela não dá conta de ler a situação, então ela evita. Ela até evita o contrário, falar. A pessoa evita falar. E é exatamente a cura, é eu conseguir falar.
Então a pessoa, eu falando, curar, como o Fabrício falando da situação dele, significa que ele está curado. Hoje ele fala tranquilamente, mas há anos atrás você conseguia falar? Não, na verdade eu vejo, ou seja, esse assunto, por exemplo, ele não foi tratado no seio familiar, isso não foi tratado dentro da minha família. Então imagino que, ou seja, eu era o mais novo, mas enfim, a minha mãe, meus irmãos sofreram esse trauma. E é exatamente isso, ou seja, a partir do momento que eu consegui, no caso, é uma situação específica de suicídio, ou seja, eu me senti abandonado pelo meu pai, ou seja, até um pouco culpado, ou seja, não gostava de mim o suficiente e suicidou, né? Até porque minha mãe pagou todas essas dívidas depois sozinha, então se ele estivesse vivo, na minha cabeça, eu imaginei que pudesse, né, que conseguiria. Então realmente foi um bloqueio, meu pai suicidou há 2 dias do meu aniversário, então o trauma foi maior, porque eu passei quase 20 anos odiando o meu aniversário. Então, exatamente, você não consegue lidar, né? Você finge, né? Dissimula, né? Passa por cima de tudo isso, justamente porque não é tratado. Não é tratado. Mas, doutor, quando fala-se em traumas, eu creio que eu seja uma das pessoas que está entre a turma nossa aqui, né? Todo mundo aqui, graças a Deus. Eu agradeço muito pelo tema. O tema fala em cima do meu testemunho. A minha história de vida, eu nunca tive infância, eu nunca tive um pai, eu nunca tive uma mãe. Eu fui criado dentro do preventório, do educandário, em Varginha, no meio de 2.000 crianças que eram filhos de pessoas que eram portadores de hanseníase, que pessoas doentes dessa doença chamada lepra antigamente, que eram crianças que eram tiradas dos pais de 3 leprosários, Santa Fé, 3 Corações, Colônia Padre Bento e Bambuí. E essas crianças eram levadas para preventórios que tinha em Ubá e que tinha também em Varginha. E eu, muito pequenininho, com 5 anos de idade, eu fui arrancado dos braços da minha mãe. Ela perdeu tudo que ela tinha por causa disso. Então, quando fala de trauma, ele começa lá na infância, nos acompanha na adolescência, nos segue na juventude e chega até na velhice. Eu estou com 51 anos de idade. Às vezes eu acordo 3 da manhã, 2 da manhã chorando, gritando o nome da minha mãe, chamando por ela, pelo meu pai. São coisas que estão no subconsciente da gente e que nunca desaparecem. Exato. A ausência, a falta de um pai, a falta de uma mãe, o carinho, entendeu? São coisas que traumatizam a gente para sempre. Jesus me recuperou, me restaurou, fechou as feridas, mas marcas do passado permanecem na nossa vida. Eu tive uma infância muito triste. Teve um tema aqui ontem também, muito abençoado, pessoas falando sobre a sua infância, né? Pular corda, jogar peteca, brincar de bola, subir naqueles carrinhos de rolimã, sair correndo pela rua. Parece ser uma coisa tão simples. Mas para a gente que nasce e cresce no meio da pobreza, vive no meio da miséria, não tem nada para a gente brincar, para a gente fazer, o que a gente faz? A gente cria alguma coisa para poder distrair, para poder... A nossa alegria na minha infância era mergulhar numa lagoa chamada Tororó, na nossa cidade, lá no sul de Minas. Era catar fruta silvestre no mato para poder matar a nossa fome. Eu mesmo morava numa casa feita de pau a pique, de bambu, de barro, telhado de sapé, lamparinas acesas, fogão de lenha feito de barro, mamãe ranceniana, deformada, doente pela lepra, grávida de um casal de gêmeos. Eu tinha 5 aninhos nessa época, irmãozinho de 8, irmãozinho de 7. O quarto nosso tinha 2 camas feitas de bambu e colchão de palha. Quem mora na roça sabe do que eu estou falando agora neste momento. No lar onde a doença, a pobreza, a miséria, era a família que o diabo tinha colocado. O diabo usa 3 coisas para destruir as famílias: pobreza, desemprego e doença e vício. Mas hoje o senhor venceu isso, né? Não, eu venci, literalmente, eu só fui conseguir vencer isso mesmo quando eu tinha 23 anos de idade. Eu sofrido desde quando eu nasci até aos 23 anos de idade. Porque a minha infância começa nessa casa com um homem alcoólatra, uma mulher ranceniana, doente. Eu não vou falar o nome da doença direto, porque não podemos, porque a lei não permite isso. Mas a antiga doença chamada lepra. O senhor falou. Então é complicado. Você vê que a mamãe ela perdeu uma criança em cima de uma pedra. Nós vivíamos no meio de tanta pobreza que
na nossa casa não tinha móveis nenhum. Tinha uma pedra de 400 quilos ali na cozinha que servia de mesa e de cadeira para nós. Mas eu acho interessante, pastor, porque essa talvez seja a realidade, assim, de muita gente. Muita gente. Muita gente. Você falou de separação. E às vezes quando a gente vê um trauma, o trauma a gente pega muito assim, como se no mundo, só a gente vivesse aquilo, não é? Exatamente. E o que eu acho que é interessante nessa história, que tem algumas coisas aí que já são boas. Você conseguia nadar numa lagoa, você conseguia pegar frutinhas para alimentar, você conseguia brincar. A criança consegue rir, mesmo em meio às situações trágicas. Sim. E o que é geralmente o trauma? O trauma é apagar esse belo e deixar só a desgraça. É deixar só a coisa ruim. E é exatamente esse processo de transformação que, inclusive, a gente tem que fazer no corpo, na alma e no espírito, né? A gente tem que fazer essa cura através do Espírito Santo vindo e nos limpando, mas o processo de real experiência está gravado no seu inconsciente. Agora tem que fazer uma reformulação. Tem que voltar lá atrás para apagar essas dores intensas. Pode-se falar delas, sim. Elas não vão deixar de existir. Não tem como, apaguei, isso aqui não aconteceu. Não, isso nunca vai acontecer. Curar trauma não é falar que você vai esquecer e nunca mais vai lembrar daquilo, porque uma experiência é uma experiência. Mas só que ela vai parar de sangrar. Ela vai parar de doer. Fica só aquilo cicatriz. ali não vai te paralisar mais. A dor não... A dor ela tem que ser jogada para fora e aquilo ali vai servir o quê? Até mesmo de um bom testemunho, como o de vocês hoje aqui, para falar assim, toda e qualquer situação trágica, traumática, dolorida, tem condição de ser revertida. Olha só, a gente Tudo tem uma pode se participação transformar, né? importante aqui de alguém que o senhor vai gostar muito. Bom dia! Bom dia, Quem fala? Noemi. Noemi, mãe do de pastor São Gabriel. Abrão. Alô. Tudo bem, Gabriel. Noemi? Aqui, Pode eu falar. sou mamãe do pastor Abraão agora, mamãe de coração. Olha que coisa boa. Fala agora que eu tô felicíssima de vê-lo. Ele tá na televisão, já tá Pois vendo, é. né? Por Um isso. abraço para ela. Tá bonito na televisão. Tá. E como eu amo esse irmão, viu? Aleluia. Amém. Ele me Obrigado, chama de Noemi. mamãe. Isso é bom, né? Então deixa um abração aí pra vocês todos, viu? Obrigado, viu, Noemi? Deus abençoe a todos. Obrigado, muito obrigado. Aquele abraço pra ele. Aleluia. Mas a senhora que é mamãe falar que ele tá bonito fica meio suspeito, né? A mãe sempre fala que a gente tá bonita. E quando eu vejo ele, eu lembro do Jimmy Swaggart. Ela é uma benção mesmo. Ela é tá bem. maravilhosa. Eu amo ele muito e toda a família dele, viu? Que coisa boa. Muito obrigado pela sua participação, viu? Deus abençoe o dia da senhora. Amém. Ela é uma benção, irmão. Todo mês ela tem um culto lá na casa dela, sempre no terceiro domingo do mês, né? É povo da Assembleia, da Batista Getsêmani, Batista Betel, Batista El Shaddai. É a Igreja de Presbiteriana. Jesus. Né? E ela sempre me leva lá, de ano em ano. Entendeu? Quando o povo está com saudade, Ela ela mora sempre tá onde? me convidando. Devido à minha agenda, né? Eu prego Ela mora muito aqui? pra fora. Oi? Ela mora em Beragá? Moro no bairro São Gabriel. Ela é uma pertinho. benção mesmo, é uma das mães que eu adotei durante esse tempo, que eu estou pregando há 7 anos. Eu tenho um nome de quase 600 nomes de pessoas idosas, de 60, 70 anos na minha agenda lá, que ligam do Brasil para mim, Blumenau, Brasília, Rio de Janeiro. Pastor Abraão, a sua mamãe daqui do Rio, eu tenho que falar um para me lembrar, porque é muita gente. Igual a doutora estava falando, o doutor Marcelo estava falando, traumas que acompanham O a senhor gente. é muita venceu o coisa. trauma e hoje o senhor ajuda as pessoas. O senhor está falando aí, quase 600 pessoas. 600 pessoas é muita gente. Então o senhor hoje ainda tem contato e tem carisma e dá um abraço nessas pessoas e passa a vida para essas pessoas. Isso não é bonito? Hoje- Só Deus pode fazer isso, não é? Só Deus pode fazer, porque tem muitas mães também necessitando de um filho. É verdade. Hoje, como é que os jovens, os adolescentes, as crianças hoje do nosso país, a mídia aí está ensinando tanta coisa para a nossa juventude. E hoje, se você vê que às vezes o filho não respeita mais o pai, não respeita a mãe. Eu daria tudo para ter tido um pai, ter tido uma mãe. Você levantar de manhã e você sentir aquele cheiro do café entrando pela casa toda. Quando eu cheguei no orfanato, 2.000 crianças, eu cheguei lá com chinela havaiana azul, com outro chinela havaiana branco. Eu cheguei com roupinha toda surrada, pegaram o macacão com mais de 20 botão, colocaram no meu corpinho, cortaram meu cabelo com tupetinho
e colocaram interno Abraão. Aí veio o homem com o chicote na mão, com o revólver do lado, aqui agora é tua casa. Aí veio a senhora com a baita de uma palmatória feita de madeira, dizendo para minha irmã assim, aqui é a sua casa agora. Pastor Brandão, você tem que fazer um filme com a história do senhor. Porque só o roteiro que o senhor está dando aqui, o pessoal deve estar encaixinho, vamos fazer um filme com a história desse Eu senhor. sofri demais. Quantos anos atrás isso? Oi? Quantos anos atrás que isso aconteceu? Já tem mais de 20, hoje eu estou não com tem? 51 anos, né? Pois é, pra você ver que a memória é isso que as pessoas têm que ter plena consciência, que memória, o tempo não apaga. igual a doutora Não, falou. o tempo vai apagar. E tem coisas que o tempo não apaga, a pessoa tem que ter consciência disso. Até mesmo o trauma, exatamente, são coisas que tem que mudar esse contexto, que vai acontecendo. O tempo não apaga e o tempo não para também. Então a gente precisa também ir para um breve comercial daqui a pouquinho, mas nós vamos para um comercial cantando uma canção. Vamos cantar, né, para alegrar. Vamos alegrar, esquecer os traumas um pouco. Sai trauma, show trauma. Quando os sonhos são de Deus, ninguém pode impedir. São as promessas de Deus, com certeza vão cumprir. Vejo o exemplo de José, não abra mão dos sonhos seus, pois o tempo não envelhece os sonhos que são de Deus. Muitos dizem que não vai, que você é um derrotado, vai morrer no calabouço, humilhado e desprezado. Mas eu profetizo agora, você vai ser como José, que só era um sonhador e virou governador. E essa tempestade vai virar bonança, Deus está contigo aí. Você vai sair do vale e vai voltar a sorrir. Deus não quer te ver chorando, acredite, meu irmão, sua prova acaba aqui. É hoje a sua vitória, a bênção já chegou e você pode cantar agora. É hoje a sua vitória, a bênção já chegou e você pode cantar agora. A música vai comandar o balaio deste sábado. No palco, um dos maiores cantores do cenário gospel no Brasil, Fernandinho. Você também vai conferir uma super matéria com as maiores divas da música pentecostal. Elaine de Jesus, Lauriette Cassiane e Damares. Se a Vitória tem sabor de mel, essa gravação tem sabor de quê? Tudo isso e muito mais neste sábado, 15 para as 3 da tarde, aqui na Rede Super, inspirando você. Olá, gente boa! Seja bem-vindo de volta ao Bate-Papo. Nós estamos falando hoje sobre traumas. Traumas, é coisa assim, você fala, ai, deixa pra lá esse negócio. Não, mas é importante falar sobre os traumas, porque falando sobre eles a gente aprende que é possível se livrar dos traumas. Trauma, às vezes, a pessoa guarda naquela gavetinha da memória lá e deixa lá e todo dia lembra daquilo. Isso é para esquecer, para deixar para lá, onde Deus pode trazer uma nova vida e isso não fazer mais parte da sua história. Então eu queria convidar você, nós vamos assistir agora um VT de uma especialista falando um pouco sobre trauma. Assista conosco. O trauma é uma experiência que provoca uma carga emocional muito forte, muito intensa. E essa carga é devido à natureza da situação ou o significado que a pessoa atribui à experiência. Para lidar com os traumas, a melhor saída é poder falar desses traumas.
Em geral, as pessoas se esquivam, evitam de tratar do assunto pela dificuldade, exatamente por essa carga emocional que ela traz. Mas, para que a gente possa superar o trauma, é necessário falar sobre ele. Algumas pessoas têm uma capacidade maior de superação e conseguem transformar o trauma em algo construtivo. Muitas vezes da dor sai uma atitude, como uma ONG, um movimento, uma luta em favor de alguma questão. Isso vem da forma como a pessoa elabora essa experiência de dor e sofrimento. A pessoa muitas vezes ressignifica, ou seja, analisa essa situação sob outros pontos de vista e consegue encontrar algo de construtivo, de crescimento dessa experiência tão sofrida. Fala ali um pouco sobre a origem do trauma e sempre o trauma está ligado a sofrimento. Eu lembro, a minha experiência, eu sempre fui grande, né? Então, mesmo menino, eu era o último da fila. Na época que tinha que ir para a escola, ficava com a mão estendida assim, distante de um braço. Lembra disso? E eu sempre era o último da fila. Eu usava calcinha de tergal azul, camisa abotoadinha de... coisa assim. Eu lembro, não choro não, mas eu falo, gente, que bom que a minha filha estuda em outro tempo, né? Mas eu lembro que eles me chamavam de João Grandão, Bambu, Vara-Pau, Vara de Panhar Coco. Não tinha nome, era isso. Porque eu sempre fui muito maior do que os colegas. E antes, gente, o ônibus era menor do que é hoje. E eu não conseguia andar no ônibus, eu andava no ônibus assim, meio curvado. E calça pega frango, magrelinho, meio encurvado, e Bambu! E às vezes eu falava, oh Deus, por que o senhor me fez grande desse jeito? Por que não tem jeito de cortar as pernas, alguma coisa assim? E aí eu fui treinar vôlei. E eu acho que às vezes os traumas, eles podem... porque sempre tem um lado ruim, mas o lado ruim sempre pode ser transformado em uma coisa positiva. E quando eu fui treinar vôlei, às vezes, na minha turma, eu tinha que olhar para algumas pessoas assim. Falar, gente, tem gente maior do que eu não achava que tinha gente maior do que eu. Gente que calçava mais do que eu calço. Gente que calçava 47, 48, e eu já achava o meu número 43, grande demais, 44... Então, assim, durante um bom tempo, eu achei que ser grande era errado. Hoje está muito em voga o bullying, né? Você está passando aí de... Isso não surgiu agora, mas comenta-se agora. O que prova que as pessoas não falam e não tratam sobre traumas. Ou seja, quantas personalidades a gente vê hoje, até o Barack Obama, que né, ele era ridicularizado na escola, ou seja, né, 50 anos depois quase, ele lembra disso. Né, a Gisele Bündchen, modelo também, ou seja, ela é top do mundo hoje, ela sofria esse tipo de situação, ou seja, não foi tratado, né? Ou seja, se isso permanece até hoje, essa lembrança forte, é porque não foi tratado, ou seja, a sociedade hoje toda passa por traumas e isso não é revelado. Você falou de separação, é algo muito comum hoje, separar, né? Você não vê um casamento estável hoje com facilidade. Mas a minha geração, eu vejo os adolescentes hoje, eu percebo uma adolescência sem vida, né? Uma adolescência que pesa a tecnologia ser muito útil, uma adolescência de internet, onde todos estão se conectados, mas com milhares de pessoas e ao mesmo tempo são profundamente vazios e solitários, né? Não existe um relacionamento, ou seja, uma ausência, a meu ver, de pai próximo, de mãe próximo, de uma consolidação de uma família, né? O diálogo aí de novo, né? A própria questão da família, como ela é importante, porque o trauma ele pode não vir a ser um trauma, pode ser uma simples situação ruim vivenciada por uma realidade física ou ela emocional, seja ela qual for. Né? Mas se há um diálogo, se há inclusive alguém que está, ao colocar para fora, que se chegasse, mãe, estão me chamando de vara-pau, então tá, vou te colocar no outro lugar que a sua varinha é pequenininha, todo mundo é vara muito maior que você. Mas que chegou e viu, olha aqui, não é que existe realmente algo útil para o meu tamanho? Existe para o vôlei, o tamanho é fundamental. Porque então, às vezes a gente acha, eu me achava errado. Mas por que eu sou desse tamanho, gente? A falta de quê? De um conhecimento mais amplo de que todas os tipos característicos têm as suas adaptações. Quanta gente queria ter essa altura para jogar vôlei, né? Quanta gente queria ter essa altura? Eu amo vôlei, queria ser grande para jogar e já tão pequenininho. Às vezes é o trauma de muita gente, que às vezes é pequenininho e queria jogar vôlei. Hoje não tem mais trauma, mas ainda hoje. O carro, para mim, não é qualquer carro para uma pessoa do meu tamanho. E as montadoras, eu não sei o que elas pensam, porque assim, não tem carro para gente grande.
E aí minhas pernas eu dirijo assim, com quase eu travo o volante. Colocar o banco para trás, né? É aquela brincadeira, quase que eu sento no banco do motorista e dirijo. Né? Eu creio que há muitas pessoas, como nós estamos falando aqui no intervalo, que pegam esses traumas e quer fazer dele um troféu. Então, isso é muito sério. Sempre quando o assunto vem da sua vida, ele renasce aquele trauma e vive sobre aquele trauma. Então não quer ser curado. E se a pessoa não quer ser curada, fica difícil, não é verdade? Eu tenho uma experiência muito boa. Eu fui realizar um casamento num sítio e teve uma chuva antes, uma chuva forte, e acabou a energia. À noite? À noite. E foi 6 horas, 7 horas. Quando deu 10 horas, tudo, nem lamparina não tinha. Aí eu falei, a moça falou, vamos fazer o casamento. Eu falei, tranquilo. Colocamos os carros com os faróis acesos, eu com uma lanterna, sabe, clareando a Bíblia, e realizamos ali esse matrimônio. E eu tenho por sempre escolher chamar os pais para abençoar aqueles casais. O casal que está, né, tendo ali o casamento. Aí, o que aconteceu? Naquele momento, eu vi que a mãe do rapaz chorava muito. Terminou o casamento. Quando ela me aproximou de mim e falou assim, eu preciso muito conversar com o senhor. E, pois não, já estava tudo no escuro, né? Aí conseguiram algumas velas, eu sentei com ela e ela começou a falar assim, o que aconteceu comigo está repetindo com meu filho. A luz acabou no casamento? Não. Desculpa. O pai não tinha ido no casamento, algo muito mais grave. O pai dela não foi no casamento dela. Essa senhora tinha aproximadamente uns 68 anos a 70. E ela começou a falar que o pai dela não foi no casamento, agora o esposo dela não foi no casamento do filho. E aí começou a relatar, e eu falei, ela falou que tinha uma angústia muito grande com o pai. Mas o pai já havia falecido. Então eu disse para ela assim, sentei com ela e falei, eu quero agora que a senhora me vê como seu pai. Relata tudo, começa a falar tudo que você tem dessa angústia. Essa mulher começou a lembrar coisa quando ela tinha 10 anos de idade. Tudo guardado aqui dentro. Exato. Ela começou a chorar e falar, papai, por que você me bateu naquele dia? Assim, detalhes daquele momento quando ela era criança. Então ela foi falando para mim e eu também fui assimilando aquilo que ela estava falando e comecei a chorar também. Depois ela foi colocando tudo para fora. Depois eu orei por ela, falei para ela que em nome de Jesus, que ela, sabe, que o pai eu perdoava, sabe? Aquela mulher foi curada. Então, a situação até de ter terminado a energia, a luz, não ter a luz, favoreceu isso. Que as pessoas não estavam vendo ela se abrir. Muitas pessoas não querem se abrir. É verdade. Então, tem que haver, a irmã Carla aqui pode até nos orientar melhor, qual é o momento certo para falar para uma cura de um trauma. Peraí, só um minutinho antes de falar desse momento, tem um outro momento que é a Fernanda que nos aguarda no telefone. Bom dia, Fernanda. Bom dia, pastor. Tudo bem? Tudo tranquilo. Você fala de onde? Eu estou no bairro Lagoinha. Que coisa boa, perto da Igreja Batista Lagoinha. Isso. Diga, Fernanda. O pastor, perguntar à doutora aí, né? A Carla. Porque eu lembro que na minha infância, meu pai, ele me torturava muito, né? Porque tinham várias imagens em casa, então eu sempre cresci vendo aquelas coisas, né? Aquelas fotos que eles diziam que era de Jesus, umas coisas cheias de santo, então aquilo ali, ele ficava esfregando aqueles quadros no meu rosto, né? E eu tinha trauma daquilo, eu chorava, ajoelhava para não ver aquilo. Até hoje, se eu ver um quadro daqueles, eu saio correndo, meu coração parece que vai explodir, eu não gosto daquilo.
Então é coisa assim que eu não esqueço. E ele fazia questão de encher o quarto, né, a parede com aquelas imagens, aqueles quadros. O meu marido, ele tem muitas fotos, aquelas fotos de antigamente, né, que parece que pintavam, né, era uma pintura. Aquilo também me assusta bastante, eu não gosto daquilo. Então, tudo que tem a ver com aquelas imagens, aquelas fotos, que eu nem sei se aquilo existe, né? É claro que não existe, mas aquilo ali me assusta demais, eu não gosto daquilo. Outra coisa também é falar, né, assim, eu estudo, então para me falar na frente, apresentar um trabalho, eu não gosto. Desde pequena eu sofria muito que a professora me obrigava a falar, apresentar alguma coisa na frente, eu não gostava, então aquilo me deu um trauma. Então são coisas assim, recente aí também não acreditar muito nas pessoas, pastor. Eu não tenho amigos, eu não confio, eu considero colegas, né, porque todos me traem. Não tem um que nunca me traiu. Então, eu não confio, a última me traiu bastante, então a partir daí eu não confio em mais ninguém. Então são tipos de traumas diferentes, mas coisas assim que eu até deixo passar, mas eu não, né, aceito aquilo ali, eu não confio mais. Então coisas assim que não é aquilo que não me tira o sono, né? Não me tira o sono, mas eu não aceito. Então é coisas assim que eu gostaria de perguntar, né? Que tipos de traumas são esses? Se é trauma, né? O que é? Se é espiritual, o que é? Porque eu gostaria de saber. Fernanda, a primeira e mais importante direção é você procurar a Carla, né? A Carla está ali pertinho no seu bairro, ali na Lagoinha, na rua, pode falar? Rua Juazeiro, esquina com rua? IP e Manuel Macedo. Próximo ali à Igreja Batista da Lagoinha mesmo. Mas no final você pode até entrar em contato aqui com a produção, ou a própria Lisa pode te dar o telefone da Carla, para você ligar e conversar um pouco. Porque eu creio que muitas coisas dessas podem ser tratadas, né? E você pode viver livre disso. Né, Carla? E são exatamente o quê? O fator desencadeador, né? Hoje ela vive situações onde que está manifestando que a falta de confiança em amigos, Sim. não dar conta de lidar com situações de conflito, com algumas situações, ver o quadro já traumatiza. Isso são o fator que a gente chama de fator desencadeador. É uma coisa que está acontecendo agora, mas é só um sintoma. Isso é um sintoma que existe uma outra causa. Agora, qual causa? É uma ou várias? A gente tem que fazer um escalonamento e ir descendo em direção do trauma inicial. Pode ser essa questão do pai, mas é uma coisa tão inexplicável, doutora, que assim, do nada, às vezes assim, é uma coisa assim tão sobrenatural, que às vezes eu recebo assim uma correspondência, quando eu vou abrir, eles mandam pra mim essa imagem horrorosa, e é uma coisa assim que eu abro, eu saio correndo, o meu coração parece que ele vai explodir. Causa dor. Então é uma coisa que realmente tem que olhar, ressalta pra você. Hoje isso ainda está te machucando muito. E a gente tem que ir realmente no congelamento, você ouviu falando no início, né? Que é essa imagem congelada da menina que não tem como se defender. E no dia que eu mudei, pastora, no dia que a gente mudou dessa casa, eu fiz questão de ir com a minha irmã, né, escondida do meu pai, voltar na casa e pedir para minha irmã pegar esses quadros, virar de cabeça para baixo. Eu ficava pulando e ficava muito feliz em saber que eles iam jogar a casa, né, no chão, e aquilo tudo ia, né, junto com a casa. Eu fazia questão de ver a minha irmã, né, virando, que ele não olhava, mas eu sabia que ela estava rasgando e quebrando aqueles quadros ali. Eu queria botar um fim naquilo ali. Mas é uma coisa assim que eu não esqueço o que meu pai fez comigo. É um bloqueio Fernanda, eu creio emocional, que você pode alcançar assim, um alívio disso, isso pode sair do seu coração. Tem um contato da Carla aí na tela, pode anotar, pode ligar para ela. E eu creio que Deus pode mudar a sua história. Né? Amém. Ele muda tantas coisas na nossa vida, quanto mais lembranças que nos afetam e que nos atormentam, Deus pode trazer um novo tempo. Mas, pastor, meu pai já morreu, tá? E se Deus colocasse aqui de novo, eu aceitaria, não tem nenhuma mágoa contra ele, não, viu? Porque eu sei que não era dele essas coisas. Mas agora é cuidar de você. Você é importante, né? Para Deus, importante para nós. Procure a Carla lá, viu? Deus te abençoe. Bom dia. Amém, pastor. Tchau. Aí são tantas coisas, né, que às vezes os pais fazem. Mas Deus é tão lindo, né, porque Ele colocou a nossa memória, nosso consciente, nosso inconsciente, Ele absorve dores. Mas o próprio cérebro, hoje a ciência comprova que o próprio cérebro tem capacidade de se autocurar.
Existe esse processo que, inclusive, você passou com essa senhora lá, né? Você viu que foi uma intervenção que ela foi lá atrás e buscou a memória e desagou todas as dores, jogou para fora todo um processo que estava machucando ela anos e anos. E o quê? Você mesmo praticamente não fez nada, você só foi um ator coadjuvante ali naquela história e ela conseguiu, o próprio cérebro dela conseguiu reprocessar essa dor. E como isso é importante, nós temos que fazer um reprocessamento de uma pessoa adulta, podendo realmente descongelar essa criança que não sabia se defender quando ela era pequenininha, mas que agora, peraí, eu posso tirar e eu quero tirar. E aí você reprograma o seu cérebro para você parar de sofrer. Você vai conhecer a história, você vai saber o que aconteceu, mas você não vai sofrer mais. E isso é possível para todo e qualquer tipo de situação. Eu estava até lembrando aqui que eu e meu irmão, Júnior, nós somos filhos. Vocês são irmãos, né? Somos irmãos sanguíneos. E a gente mora em Franca. Somos filhos de pastor, né? E meu pai pastoreou durante 30 anos, presidindo o campus da Assembleia de Deus. E há uns 5, 6 anos atrás, né? Tipo assim, pra gente, nosso pai era o herói, né? Porque a vida inteira ao lado do pai, eu fui consagrado ao diaconato, eu tinha 14 anos de idade, muito novo. Então meu pai era o herói para mim. Hoje eu tenho 26 anos de idade, já fui pastor de 3 igrejas. E aí, quando meu pai teve derrame, parece que a gente perdeu o chão, o alicerce. Ainda ele continuou mais 4 anos, aí ele aposentou. Só que no que ele aposentou, aqueles amigos que tinha em volta da gente por causa do nosso pai, também sumiu e a gente perdeu o chão, a gente perdeu o sentido. Então a gente ficou durante muito tempo questionando, assim, porque foi algo que quando meu pai mudou para Franca, depois de 2 meses já aconteceu isso. E antes de acontecer isso, os médicos, os obreiros do campo falaram que a gente paga o plano de saúde, tudo. E meu pai fez o plano de saúde, o médico virou e falou, olha, coração do senhor é de criança, o senhor está 0 bala, o senhor é muito jovem e tal. Depois de 2 meses em cima do púlpito que eu pastoreava, comemorando o aniversário, ele fez tudo, as homenagens ali, ele como presidente liderou o culto todo. Quando ele sentou na cadeira, ele conta que ele sentiu uma parte dele amortecer, ele chamou minha mãe assim, aí ele virou pro vice que estava do lado, que eu estava com o microfone na mão, e virou pro vice assim e falou assim, me tira daqui que tá me dando um derrame. Aí o pastor olhou para ele e falou, para com isso, pastor, o senhor tá brincando e tal, ele viu que não estava acreditando, chamou minha mãe. Quando ele foi levantar em cima do altar, já não tinha mais a perna esquerda. Aí caiu, cataram ele, levaram pro colo, e aquilo ali ficou marcado, porque eu falava, gente... Tem muito tempo isso? 5 anos, mais ou menos. Tem um vídeo na internet que mostra isso, é o seu pai, não, né? Não. Não. Então, tipo assim, aquilo ali marcou a minha mente, assim, que eu ficava pensando, assim, justo meu pai, a gente sempre pensa assim, né? No vigor, era o sonho dele ir para aquela cidade. Ele orava durante muito tempo para ir para aquela cidade. Quando chega, para ser líder daquela cidade, quando chega depois de 2 anos, acontece isso. Aí depois a gente foi entendendo ao longo do tempo. Aí eu comecei a pastorear a igreja, ajudando ele. Aí quando ele parou, que eu continuei sendo liderado por outro pastor, aí a gente sentiu uma dificuldade muito grande, aquele trauma de adaptação. E aí depois foi quando eu e meu irmão resolvemos, a gente já cantávamos junto na época. Aí eu falei, Júnior, eu vou parar de pastorear e vamos dedicar ao Ministério de Louvor. Ele falou, então vamos e tal. E aí eu pedi a Deus, eu falei, eu quero que o Senhor tire isso do meu coração e que eu possa ajudar pessoas. Aí automaticamente aquilo ali saiu do meu coração e hoje sim, eu vejo meu pai assim. Aí sempre quando a gente chega de viagem, meu pai fala, chegou meus meninos, graças a Deus é a continuação do meu ministério e tal, e espera a gente. Hoje ele já anda, um pouquinho de dificuldade, mas já anda, faz as atividades aí tudo sozinho, corre, vai no banco, resolve tudo, até porque dinheiro ele não perde nada, né? E dirige tudo. E aí um dia eu pedi um sinal para Deus, que fosse na verdade... Vamos fazer assim, você segura esse sinal, certo. Daqui a pouquinho nós vamos falar. Nós precisamos ir para um breve intervalo, daqui a pouco o bate-papo está de volta. Fique conosco. Olá, estamos de volta com um bate-papo na Rede Super de televisão, querendo e com o propósito de edificar a sua vida e de inspirar você a cada dia mais. Bom, a gente estava aqui, antes de ir para o intervalo,
E ali o Saulo estava falando do sinal, né? Que vem um sinal verdade. na sua vida. Então, Conta aí pra gente. Como eu estava dizendo, por ter acontecido isso com o meu pai, quando nós criamos o Ministério de Saulo Júnior, uma dupla, a gente sempre teve um propósito assim, a gente não quer ser mais um cantor, até porque cantor, a gente viveu dentro de igreja pastoreando muito tempo, é o que mais tem é cantor. Se num culto você levantar a mão e falar assim, quem canta? A igreja inteira levanta a mão e canta. Então a gente teve um propósito, a gente teve um propósito muito diferente. Então a gente teve um propósito de ganhar almas, um propósito diferente. E eu pedi um sinal a Deus sobre isso, sobre a continuação do meu pai do ministério. Aí um dia a gente, numa igreja lá em Franca, igreja quadrangular de um amigão nosso, pastor Edson, fizemos um trabalho de 2 dias que a gente fazia na época, sobre salvação de alma. Hoje às vezes não dá tempo de fazer, por causa da agenda. Então a gente fazia um trabalho de 2 dias. Então aí eu pegava o CD nosso e dava para a pessoa da igreja. Falava, você vai levar esse CD como semente. E você vai entregar para uma pessoa não evangélica. E você vai convidar essa pessoa para estar amanhã no culto com a gente. Então a pessoa ganhou um CD, o mínimo que vai fazer é agradecer e ir lá no culto. E uma irmã pegou o CD e deu para uma vizinha dela. E aí se passaram, aí o outro dia a gente fez o trabalho, a salvação de alma, mais de 80 pessoas aceitaram Jesus na segunda noite e passou. Aí quando foi em dezembro, isso foi meado de outubro, quando foi em dezembro ela falou assim, eu queria conversar com vocês pessoalmente, eu posso? Eu falei, quem está falando? Aqui é a dona Fátima, assim. Eu falei, não, vamos conversar. Aí eu fui na casa dela e falei, olha, um dia veio uma senhora da igreja e me deu um CD de presente. No outro dia eu fui lá e aceitei a Jesus. Eu falei, que benção. Ela falou, não, mas a história não é essa. A história é que quando eu recebi o CD, fazia 4 anos que eu estava separado do meu marido por motivo de traição. Então a gente morava no mesmo terreno, mas eu morava numa edícula no fundo e ele morava na frente. E criou trauma no meu filho de 16 anos que foi parar no mundo das drogas e não aceitou isso. E o refúgio que ele teve foi amigos que levaram ele para o mundo das drogas. Quando eu recebi esse CD e comecei a ouvir as canções, principalmente uma canção que a gente fala, vai lá e pega quem falou da minha vida e avisa que eu estou de pé. Ela falou assim, era como algo que passava na minha mente, no meu coração e dizia, perdoa, perdoa, perdoa. E aí depois ela contando para mim que ela falou assim, depois de 4 anos, como é que eu vou ressuscitar algo assim? Eu estou sentindo no coração, mas como é que eu vou ressuscitar isso? A gente já não conversa mais. Aí Deus fez ela lembrar da época que eles namoravam, que ele adorava que ela fazia bolo de cenoura, cafezinho, até eu sou mais bobo, gosto, né? E fazia o bolo, e ela fez o bolo, e o CD tocando, ela fez o bolo, entrou pelo corredor, pulou a janela na cozinha, e colocou o bolo e o café na véspera de chegar, e pegou o CD e falou, se deu certo com nós, vai dar certo com meu marido também, se deu certo comigo, vai dar certo com ele. Colocou no toca-CD dele, pulou, fechou a janela e foi embora. Quando ele estava chegando e sentiu aquele cheiro, foi entrando. Quando ele olhou na porta, assim, na cozinha, e viu aquele bolo, ela falou, por que ela fez esse bolo? Ela só fazia isso para mim, quando queria me agradar, na época, e o hino tocando, quem tá cantando aí? E tal. E quando pensa que não, ele saiu e foi no corredor do fundo se encontrar com ela para perguntar por que ela tinha feito aquele bolo. Quando eles se encontraram no corredor, eles já estavam chorando, um abraçou o outro, se perdoaram. Aí foi quando eles foram no outro dia, no mesmo dia na igreja, aceitaram a Jesus. Aí eles pegou o CD e falou, olha, se deu certo com nós, vai dar certo com o nosso filho. Aí pegaram, à noite chegaram do culto, colocaram o CD bem baixinho para tocar, e os dois foram dormir no mesmo quarto, reataram. Quando o filho chegou totalmente drogado em casa, 3h30, 4 horas da manhã, a gente fez até um longa-metragem que está no nosso site, contando essa história tudo. Quando ele chegou totalmente drogado em casa e começou a ouvir aquele hino, assim, algo dentro do coração dele, falou, eu preciso sair dessa vida, eu não quero mais ficar assim. Aí quando ele foi abrir a porta do quarto para conversar com o pai dele, que ele viu o pai dele, a mãe dele lá, ele falou, o que vocês estão fazendo junto aqui e tal? E a mãe dele falou, é a culpa dos dois que está cantando ali na parede de som, Deus mudou nossa vida e tal. Então aí foi quando eles se uniram. Aí em janeiro, a gente gravou o DVD dia 9 de abril, em janeiro eu fui lá, porque o pastor é muito amigo nosso, falei, eu vou lá pessoalmente fazer o convite para o senhor. Quando eu estava em cima do púlpito, eu falei, olha, irmão, aconteceu isso, contei isso desse testemunho. Falei, então pra gente marcou nossa história. Aí quando eu acabei de falar, marcou nossa história, levantou os 3. Falou, não, somos nós, pastor, estamos servindo a Deus hoje, todo curado, ninguém tem mais trauma de nada. Eu falei, é interessante. Curou o trauma que a gente tinha. Curou o trauma que a gente tinha. Eu falei, vale a pena continuar, porque Deus é fiel na nossa vida. Mesmo que meu pai parou, entendeu? Vale a pena a gente continuar, que
O trauma não tem só o lado ruim, né? Eu creio que algo essencial aqui é você ter uma atitude, você tomar uma decisão de que você que decide o que você quer para a sua vida. Você tem que agir nesse sentido. Ou seja, eu também dói, na verdade, a gente relembrar desse passado, de um menino de 10 anos que ficou ausente do pai, né? Ou seja, que desenvolveu uma personalidade sem essa presença, mas eu tive a decisão de agir nesse sentido e houve uma simulação, né? Eu precisei fazer uma simulação, meu pai é falecido, então, de colocar uma pessoa no local dele e olhar para essa pessoa como se fosse meu pai e poder pedir perdão, né? Verdadeiramente, porque eu não perdoava, eu não entendia como um homem de 46 anos deixou 3 filhos e esposa, né, e se matou. E eu era muito próximo ao meu pai, e eu tinha 10 anos, né, então uma criança, e eu... E como era dívida financeira, a gente tinha uma condição de vida razoável, e a partir do momento você perdeu tudo e ainda estava devendo, então eu entendi aquilo como um engano, ou seja, eu fui enganado pelo meu pai. Ou seja, imaginei que a minha vida toda foi uma fantasia, então eu sempre questionei muito a questão da verdade, porque fiquei traumatizado com essa situação de engano e sempre arguí muito a verdade. Então as pessoas que mentiam, que não diziam a verdade, para mim eu exacerbava muito, eu ficava irado. E a ira também veio em função, né, dessa revolta. Eu que tinha tudo, tinha pai, porque eu lembro que época de colégio, quando eu tinha 10 anos de idade, não existia isso de pai suicidar. Eu não tinha amigos que né, não tinha muito divórcio, na verdade. Então, na minha escola, eu era o único que não tinha pai. Então, isso é traumático. Eu era o único que... suicídio. E eu ainda me senti envergonhado por um ato dele, como se eu fosse culpado. Né? Será que eu não dei tanto amor? Será que nós filhos, eu questionava, meu filho, minha mãe não era tão importante assim para ele cometer esse ato? Mas, ou seja, só com 28 anos de idade, né? Quando eu converti, quando eu decidi, né? Ou seja, através da palavra de Deus que nos ensina a perdoar, em que pese ser tão difícil às vezes, eu pude olhar para uma pessoa no lugar, fisicamente no lugar dele e falar, oh, não, pai, eu te perdoo, né? Eu não sei quais motivos te levaram a fazer isso, mas eu quero te perdoar, eu não quero mais isso no meu coração, porque essa mágoa, esse rancor é o que me prendia, né? Então, só assim eu consegui essa liberdade, ou seja, através da palavra de Deus, através do perdão, que não é fácil, né? Se a gente conseguisse perdoar mais, a gente não passava tanta dificuldade. E a gente pode proporcionar também alguma ajuda para as pessoas que não conseguem se livrar disso. Uma delas são projetos como esse aqui da doutora Carla, Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, e esse aqui, especificamente, o tema é A Vitória sobre os Traumas. Então, são 2 CDs aqui, Sucesso para Todos, né? Vitória sobre os Traumas, parte 1, parte 2, que a pessoa pode levar para casa e pode escutar, não que vai ser autossuficiente, mas ela vai conseguir pelo menos um apontamento de um caminho sobre alguém que já estudou muito sobre o assunto para se ver livre desses traumas. Outro também é um CD como esse aqui do Saulo Júnior, um CD que eu gostei da música que vocês cantaram. E fala um pouco de José, né? José, gente, para quem não sabe, quem é José? Tem tanto José, né? Algum português? Não, José é um homem que viveu nos tempos bíblicos, filho de... Não, Isaac Jacó. Filho de Jacó. Oh, perdão, pastor Amado assistir. Meu filho, o que é isso? De Jacó. Senhor, foi mal. Mas José viveu isso. José foi, pelos seus irmãos, lançado numa cisterna, gente. José tinha muitos irmãos. José e Benjamim, filhos lá que a princípio eram preferidos de José. Tem um lado aí da história familiar. No entanto, os seus irmãos o lançaram assim, jogaram num buraco. Imagina o trauma, né? E falaram assim, vamos falar que esse menino morreu, vão matar. E aí um irmão mais bonzinho um pouquinho falou, não vão matar não, que nosso pai vai ficar, vamos jogar num buraco e a gente vende ele como escravo. E chegaram em casa e falaram assim, pai, José morreu. José morreu. Trauma, e aí, imagina, o menino foi levado como escravo, o pai acreditou mesmo que ele tinha, Jacó acreditou que José tinha morrido. E José vai para uma terra longe, totalmente distante, novo. Por quê? Simplesmente porque José tinha sonhos. E ele contava os sonhos para as pessoas.
E aí José dá a volta por cima, se torna um governador de uma cidade, se torna alguém importante, mas aí alguém traz José de novo. E José é preso injustamente, né? Foi acusado de adultério e ele não fez nada. E aí José vai para a prisão e fica lá tempão na prisão. E aí 2 pessoas estão lá na prisão, eu estou me redimindo, né? E José fala, ó, quando você sair daqui, lembra de mim. E ninguém lembrou. Mas a gente vê lá, no livro de Gênesis, tá, narra essa história, e a gente percebe que no momento que José encontra com seus irmãos, ele sente. Ali a dor vem. Você vê que ele grita, ele muito grita. interessante, E a parte que ele berra, ele grita, ele joga pra fora isso, né? Essa dor, quantos anos depois? Porque o trauma está aí, o trauma está aqui dentro do coração da gente. Talvez o bate-papo sempre tenha uma participação muito dinâmica, um programa muito divertido. E hoje eu vejo que talvez seja o momento da gente entrar um pouco dentro da história, no coração das pessoas. Certeza. Porque às vezes é nem só de alegria a vida é feita. E muitas pessoas que sorriem de um lado, por dentro tem traumas que precisam ser vencidos. E nós precisamos vencer esses traumas. E é uma ação, né? É uma ação individual de uma escolha pessoal. Eu quero tirar isso de mim. E ninguém vence sozinho, né, Carla? A primeira coisa é a gente olhar para Deus e falar assim, Deus, me ajuda. E aí eu coloco os meus olhos em Deus, que não vai falhar. E Deus vai colocando as pessoas certas no caminho da gente. Eu gostei muito da música de vocês. Você que quer participar, eu nem dei o telefone. Você pode ligar no 3209-0860 para você ganhar essas mensagens e esse CD. Então ligue lá, 3209-0860. E você pode ser contemplado com esses 2 brindes, que eu creio que mais do que ser um brinde, são mensagens que vão mudar a sua história. Por que eu estou falando? Porque ouvindo ali essa música cantada pelo Saulo e pelo Júnior, eu lembrei muito das músicas sertanejas, assim, há muito tempo atrás, antes dos 21 anos, às vezes de manhã eu ligava a rádio e aí assim, olha, você que ficou, ela te deixou, e nunca mais voltou. Porque as músicas sertanejas sempre tem muito assim, não é? A dor da traição. Ela não te quer mais, a sua família foi embora e você está aqui. Essa mulher que abandonou. E a gente começa o dia ouvindo uma música assim e fala assim, que ânimo, né? Que ânimo, que estímulo. Ela me deixou, eu fui traído e acabou em tudo, mas eu vou vencer. E aí a gente ouve. Sabe um negócio interessante que estava falando? A doutora estava lembrando, porque o meu pai em si, ele era um homem assim que ele fazia tudo. Tanto que é que ele, como pastor presidente, com 20, 30 filiais, 40 filiais, quando ia construir uma congregação, ele escalava os obreiros, mas ele não abria mão de pegar a lata de concreto e carregar nas costas e ajudar a fazer, ele não abria mão disso. Então, de repente, quando aconteceu isso, ele chorava demais. Aí eu chorava junto com ele, porque eu nunca tinha visto meu pai chorar. Durante 22 anos, eu nunca vi meu pai chorar. Nem quando a minha avó morreu, a mãe dele morreu, ele não chorou. Tipo assim, ficou muito abatido, mas não chorou. Mas quando ele perdeu o lado esquerdo dele, do funcionamento, hoje ele anda de dificuldade, só o braço que ainda não mexe 100%, ele chorava, porque tipo assim, eu queria fazer mais, eu queria tanto. Aí o médico, eu lembro que um dia eu estava com o médico falou assim, seu Cássio, aprende uma coisa, traumas e momentos ruins, nem tudo é ruim na vida da gente. Todo lado ruim tem uma parte boa. Ele falou, pensa em alguma coisa boa que o senhor pode extrair. Aí eu me lembro que ele queria trocar de carro. Aí tirou uma carteira nova e pegou 30% de desconto no carro. Ele lembrou do cara falando. Eu canto uma música, mas depois eu só cantando. Aí ele falava assim, ó, vai ser melhor amanhã, Zé Cássio. Fica tranquilo que amanhã vai ser melhor nessa vida. Aí foi quando nós fez assim, né? Às vezes nos sentimos tão pra baixo ao ver o nosso mundo acabado, falta coragem e forças pra lutar. Às vezes nosso mundo é destruído, como um galho seco ao chão caído, um forte vendaval que vem nos afogar. Nessa hora triste a gente tem que acordar, saber que o globo gira e põe as coisas no lugar.
Há tempo pra sorrir, também há tempo pra chorar. O mundo gira. Ó, é só dizer para a dificuldade. Veja o tamanho do meu Deus. Vai ser melhor o amanhã. Vai ser melhor o amanhã. E por maior que seja a nossa luta pra vencer, o Deus que a gente crê, Ele é bem maior. Vai ser melhor o amanhã. Vai ser melhor o amanhã. É só a gente acreditar que é tempo de vencer. Vai ser melhor. Coisa boa. É isso aí. Quer ser melhor? Ligue na Rede Super, assista a Rede Super, fique conosco. Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e já já nós retornamos. Olá, gente boa! Participe mais uma vez da nossa promoção. Você pode ganhar um CD do Saulo Júnior e 2 mensagens da doutora Carla, que vai... 2 mensagens não, são 2 CDs com 2 mensagens. Não, desculpa. É uma mensagem em 2 CDs. Né? Muito mais fácil falar assim. Então você ligar para o 3209-0860. Ligue para você ganhar. Se você não quiser ganhar e quiser falar, deixe com o apresentador, eu agradecerei muito. Tem alguns e-mails aqui que eu quero ler. Bom dia a todos, quero parabenizar a produção do Bate-Papo. Ah, a Lisa tá rindo lá. Por mais esse tema tão edificante. Afinal, mesmo sendo cristãos, podemos trazer traumas lá do passado e que muitas vezes nem temos consciência deles. É muito bom saber que se nós mesmos não conseguimos externar isso, o que é realmente difícil, Deus capacitou os profissionais como a doutora Carla para ser bênçãos em nossas vidas. Amém. Doutora, você é um instrumento nas mãos do Senhor. Aproveito para mandar um grande abraço para a doutora Carla, para o Charles e a todos da bancada que estão tendo uma participação brilhante. Obrigado, gente. Coisa boa. Que Deus abençoe e continue usando vocês. Vanette Holland. Obrigado, Vanette. Deus abençoe sua vida ricamente, poderosamente. Tem uma participação também da Janaína. Deus é tremendo e maravilhoso. Hoje acordei e ao ter meu momento e fazer minhas petições a Deus sobre o que Ele queria de mim, passando por tantas lutas nesse momento, Ele me responde com o tema do bate-papo explicando sobre os traumas. Gente, é isso que é TV Rede Super, né? É esse que é o nosso propósito. Estou passando por um processo de cura e em muitos momentos chega a doer muito, mas hoje sei como me atrapalharam em seguir minha vida. Mas Deus está me curando. Obrigado a todos. Não poderia deixar de agradecer, né? Mais ainda a Deus pela resposta tão imediata. Gente, olha que interessante. A Janaína estava orando, Senhor, me ajuda, me ajuda. E Deus traz um tema no bate-papo. É claro que Deus já sabia, alinhou as duas coisas. E é maravilhoso demais. Olá, Shalom. Tive vários traumas durante a minha infância. Por ser magra demais, diziam que eu era chata. Né? Que vínculo, né? Por ser magra demais, diziam que eu era chata. Não, por ser magra demais, vírgula. Diziam que eu era chata, vírgula. Chorava com tudo, que eu atrapalhava as pessoas. Cresci com uma imagem distorcida de mim mesma. E por conta disso me transformei em uma adulta sem nenhum senso de valor. Hoje conheço a Jesus e graças a Ele tenho tido uma melhor imagem de quem eu sou de verdade. Porém eu tenho medo que a minha sobrinha que vive hoje comigo e com os meus pais sofra qualquer tipo de trauma. Por isso eu protejo muito a ela a ponto de brigar com os meus pais quando eu percebo que de alguma forma ele esteja causando um mal a ela. Como deve agir com esses medos? Acho que você não deve... A Carla vai responder isso daqui a pouco, mas não proteja demais, né?
Deixe as coisas acontecerem e só converse. Isso, procure né? saber, inclusive, dar liberdade para a própria sobrinha dizer o que está acontecendo e incomodando a ela. Porque distorção de identidade, pelo jeito, ela teve uma distorção de identidade quando ela era pequena. Achava-se magra, chatinha, chorava muito, né? Então aí acabou que ela Isso é se coisa de amiga. tão Eu ruim. trabalhei em colégio, sendo capelão de colégio. Isso é coisa de amiga. Você é muito chata, você é magrela, Exato. essas coisas assim. Aí a pessoa focaliza isso como sendo algo dela. Como se fosse E é o verdade, quê? É né? um espelho, é o outro que está falando. Vocês acreditam que no colégio, que são, eu não posso citar o nome, mas tive um caso, e posso citar o caso porque eu já falei com a menina. A menina era uma das meninas assim, mais bonitas, se não fosse a mais bonita da escola. Porque padrão de beleza que estereotipado, né? Eles colocam e a coisa... Ela tinha problema porque ela era bonita. Você acredita? Porque ela não era aceita pelas outras, as outras rejeitavam porque ela era bonita. Se ela acordasse assim e acordou, ela é bonita. Se ela ficasse maquiada, ela era bonita. Se ela aprontasse, ela não... De uniforme, a menina era bonita. Mas você vê muito eu falava assim, minha emprego, amiga, né? eu falei assim, menina, que problema. Não, mas isso é bem real, problema, a pessoa, maquiava, fazia tudo, nunca ficava bonita. Essa imagem distorcida que às vezes o outro coloca na pessoa é uma coisa que, em vez de ajudar, pode prejudicar mesmo. Né? A gente vê hoje muitas doenças, até a própria pessoa às vezes se acha, tá magra e está se achando gorda. Mas você está magra, você está bonita, mas eu não estou achando isso. Então a imagem externa é uma coisa, a imagem interna é outra coisa. Vou só ler um último e-mail aqui. Também, né? Ou seja, É igual o Júnior, todo mundo acha que ele é gordo e não sente isso. Então, mas esse é o irmão, não tem problema falar. Beleza, então eu acho que eu sofro esse problema, eu sofro esse trauma, sabe? Isso é um trauma, né? Sou feliz. Eu sou... Então... Deixa eu só ler mais um e-mail aqui para a gente assistir mais um vídeo falando sobre o assunto. Amados, o tema é oportuno e acredito que vários programas deveriam ser dedicados para falar também sobre traumas que estão acontecendo no dia a dia, principalmente no campo espiritual. Temos, infelizmente, lideranças evangélicas adoecendo ovelhas com propostas mirabolantes de exercício da fé em Cristo. A revista Eclésia, de 2008, relatava que aproximadamente 50 milhões de pessoas estão desviadas, estão fora, né, afastadas das igrejas, pastores feridos, afinal, qual a causa e tamanha tragédia? Por que as pessoas se afastam? Será que o pastor se colocar como pai ou outras coisas pode ajudar, pode traumatizar, ou ele pode se desgastar, né? Como eu disse, o tema é rico e urgente. Um forte abraço e um beijão para Carla Campos, essa mulher linda e abençoada, que Deus... já sabe, eu nem falei, já sabe. Pastor José Campos, que é o esposo da Carla. Um abraço para você, José Campos. Beijão. Quero convidar vocês, nós vamos assistir mais um vídeo falando sobre o assunto, para a gente também não fugir do assunto. Vamos assistir. Hoje vamos falar sobre trauma psicológico. O que é um trauma? O trauma é como se fosse uma ferida, como se fosse um machucado. Só que ele não aparece, porque ele é psicológico. Ele acontece quando uma pessoa passa por uma ou por várias experiências que são traumáticas. O que é uma experiência traumática? Não é qualquer situação, né? Normalmente são situações fortes, são situações intensas para aquela pessoa. Por exemplo, catástrofes naturais, uma grande humilhação, perdas, abuso, tanto verbal como abuso sexual, situações de violência. São todas situações que podem deixar uma pessoa traumatizada. Podem, por quê? Porque não necessariamente todas as pessoas que passam por uma situação de trauma se tornarão traumatizadas, porque existem as diferenças individuais. E o que causam essas diferenças individuais? Histórico de vida, a forma como cada um enfrenta as situações, temperamento. Então, tudo isso vai influenciar na formação ou não de um trauma. Que tipo de sintomas surgem como consequência do trauma? Eles são de 3 tipos. Primeiro, sintomas físicos. Alteração de sono, para mais ou para menos. Alteração de apetite. Alteração da energia sexual. Aquelas dores crônicas que você investiga e não descobre de onde é que elas vêm, né? Segundo tipo, são sintomas cognitivos. Perda de memória, dificuldade de concentração, dificuldade de tomada de decisão, também são sintomas. E por último, os sintomas de ordem emocional, né? Por exemplo, irritabilidade, pânico, medo, angústia, muito choro, depressão.
Ou seja, existe uma gama enorme de sintomas que podem ser decorrências de um trauma. Quais as consequências do trauma? Ao longo do tempo, as pessoas podem ficar, por exemplo, com muita dificuldade de relacionamento interpessoal. Começar novos relacionamentos se torna difícil, né? Confiar no outro se torna difícil também. Por quê? A pessoa, é como se ela ficasse em constante estado de hipervigilância. Ela fica atenta o tempo todo. É como se aquilo pudesse acontecer novamente a qualquer momento. E o trauma ele pode durar também semanas e pode durar anos. Mas antes de terminar, é super importante dizer que existe tratamento para o trauma. Ou seja, se você estiver precisando de ajuda, não fique esperando, vá buscar. Hoje existem inúmeras alternativas em termos de psicoterapia focadas no tratamento do trauma. Eu anotei aqui o que ela disse, 3 tipos de sintomas, né? 3 partes que podem ser identificadas. E ela fala na parte física, onde a pessoa perde o sono, aí eu coloquei sono, mas não sei se perde ou tem sono em excesso. Mas os 2 extremos podem ser. Perda da energia sexual, dores sem motivo algum, dores pelo corpo, essas coisas todas. Depois ela fala, sintomas cognitivos, né? Tomada de decisões, a pessoa se torna indecisa, insegura. Tudo isso. E emocional, que aí vem o que talvez seja mais comum identificar. É a tristeza, é o pânico, é o choro demais, é a depressão. Agora, esse tratamento, aí eu pergunto para você, Carlos, no caso, porque aqui nós temos 3 áreas. São o sintoma físico, o externo, o cognitivo e o emocional. Nesse caso, você aborda mais a questão emocional, e isso se reflete no físico? Não, é até o contrário. Às vezes a pessoa tem uma sintomatologia biológica, está no corpo, está sentindo uma dor, mas não existe causa real para justificar aquela dor. Então vamos colocar, por exemplo, a pessoa tem uma dor intensa no estômago, tem uma dor intensa de cabeça, ou tem uma dor constante no braço ou no ombro, e já se verificou todo tipo de exame, já se fez tudo que era possível pela medicina e não se encontra uma justificativa real para o caso. Então, quer dizer que esse sintoma é uma psicossomatose. O efeito ele é originado por uma causa emocional que está desaguando agora no corpo. Por ser o sintoma exatamente emocional, algo que não se pega, a pessoa vai deixando. Uma hora o seu cérebro ele começa a desaguar isso para o corpo. Peraí, eu vou colocar no corpo que aí você vai começar a enxergar. Aí é como se fosse assim, a causa, quando ele deságua no corpo, é porque a coisa já está lá dentro há muito tempo e a pessoa simplesmente está ignorando, e não adianta, a medicina não vai resolver, porque o sintoma físico é só é uma intervenção onde que a pessoa vai ter que simplesmente agora, aceitei Jesus, sumiu tudo. Não tem mais problemas, não tem mais nenhum tipo de dificuldade. E isso acaba a pessoa arrastando angústias, tristezas, traumas, dores, por uma vida inteira, querendo simplesmente fugir de um fato doutora, real e não curar. Na área que a doutora está falando, o trauma emocional, né? Isso. Porque tem o trauma emocional, mental e o físico, né? Que é quando você tem a doença no corpo, quando ele te atinge na área da doença, e o trauma emocional, que é na área psicológica, mental. Eu creio que o problema do trauma emocional é que ele é ligado a lembranças do passado, a coisas que aconteceram ao ser humano. Igual eu disse só no início da conversa, eu falei que eu acordo às 3 da manhã, 2h30 da manhã, sonhando com minha mãe e com meu pai. Ele espancando ela, batendo nela, ela doente em cima do fogão de lenha, recebendo pancada dele. Ela perdendo as crianças em cima daquela rocha que tinha em casa. Às vezes eu sempre venho na minha mente lembranças que quando eu vejo a Kombi do Estado vindo de chapa branca,
amarrando ela com cordas, que antigamente no nosso país tinha caçadores de leprosos, que hoje são rancenianos. Eles ganhavam uma recompensa do governo federal por cada ranceniano que eles caçavam em fazenda e cidade do interior. Minha mãe foi caçada por esses caçadores, amarrada com cordas e jogada dentro de uma Kombi de chapa branca do estado. Eu tinha 5 aninhos, minha irmãzinha de 8, e depois eles correram atrás de nós. Pega a garota! Ela correu para a bata, eles subiram lá, pegaram ela. O meu irmão se escondeu debaixo da cama, eles pegou ele, eu tentei correr, eles me pegaram também. Mamãe estava com o bebê que sobreviveu no braço dela, os caçadores de leprosos arrancaram do braço dela aquela criança e doaram aquele menino para uma família de fazendeiro criar. Então aquilo ali ficou na minha mente. Depois eles pegaram a gente, jogaram em outra Kombi do estado e levou para o orfanato. Então quando eu cheguei no orfanato eu pensei assim, acabou minha vida. Da roça. Essa foi a vida nossa no orfanato. Quando nós chegamos no orfanato, a minha irmãzinha de 8 anos, irmãos, foi violada pelas garotas que tinha no orfanato, que tinha 2.000 crianças, era uma cerca elétrica, dividindo a área dos meninos, a área das moças. Eles quebraram o meu braço a paulada, me violaram, quebraram a perna do meu irmãozinho com um taco de beisebol. Então isso tudo ficou na minha mente. E ali eu fui crescendo, 13, 12, 14, 15 anos. Quando chegava o Natal, eles tinham a roleta russa no educandário, que era muita criança, para ir no leprosário visitar os pais. E tinha 2 Kombi que levavam os meninos para os leprosários Santa Isabel, aqui em Betim, e Santa Fé Três Corações. Como a minha mãe nessa época estava em Santa Fé Três Corações, a roleta rodava, eles davam um numeral para um número para a gente. E eu ficava o ano inteiro rezando Ave Maria, Salve Rainha, rezando o Credo, rezando todas as rezas que existem, para cair o meu nome na roleta. Aí a roleta ia batendo, não saía meu número. Eu tinha que esperar um ano que vem. Aí passou 5 anos, 7 anos, 8 anos, e eu cresci de nada de ver minha mãe, 10 anos, 12 anos. Aí recebi a notícia que meu pai tinha morrido no hospital de louco, com câncer. Agora só tem a minha mãe, órfão, sozinho. Aí quando eu completo 17 anos, além de ter esses traumas todos da infância, do abandono do pai, da mãe, do governo, da sociedade, isolado. Porque Como o maior foi a trauma experiência que tem, do senhor? Você falou de José. Porque eu queria assim, o pessoal está em casa agora e acaba que TV, assim, tempo é time, né? Daqui a pouco vai acabar. Mas eu queria que mostrar para o pessoal de casa que o senhor teve uma experiência. Então eu queria que o senhor contasse assim, um momento da experiência. Não, eu tive essa experiência. Quando eu completei 17 anos, foi quando veio o trauma físico. Porque eu já estava com o trauma emocional, o trauma de solidão, o trauma de rejeição. Porque o problema de José foi esse, rejeição, todo mundo rejeitou ele. Os caras ficou 7 anos com o menino na prisão, 7 anos, e os caras esqueceram dele quando se apresentaram diante do rei. Às vezes eu vou pregar na igreja, dou um testemunho numa igreja, eu vou lá, passa 3 anos que eu fui lá, a igreja não me agenda mais. Mas e aí, como foi o momento assim, quando o senhor teve essa mudança? Foi quando eu cheguei no orfanato, completei 17 anos, aí veio o trauma físico. A minha orelha, porque a minha mãe era ranceniana, e a sequência da doença dela veio sobre mim. Aí foi quando a minha orelha derreteu, está em cima do ombro, a minha pele ficou grossa como casca de árvore, o meu nariz começou a atrofiar para dentro, meus dedos que eram perfeitos começaram a se secar, ficaram como biscoito de polvilho, e eu comecei a chorar desesperado. Eu chegava no espelho e dizia, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que é isso? Eu vi as minhas mãos todas secas, eu olhei para os meus pés, eu vi que os pés também estavam encolhendo, uma coisa misteriosa que eu não estava entendendo o que era, e eu comecei a ficar sem saber o que fazer, e eles chamaram a junta médica, me examinaram, ele está com doença da lepra, ranceniano. A vírus choviana, a mais terrível que tinha. E eu falei, doutor, o que vai ser de mim? O médico pegou, me jogou dentro de uma Kombi branca, me trouxe para o leprosário. Quando eu cheguei em Santa Fé, Três Corações, olha a rejeição aí. Eles falaram, Abraão, sua mãe não está aqui, sua mãe está morando lá em Santa Isabel, em Betim. Eu falei, meu Deus, eu estou feliz, alegre, porque agora eu estou igual ela. Eu quero abraçar ela. 12 anos quando eu via ela. E eu chego lá e eles falam assim, não dá para você já tem que ser transferido para lá. Olha o que eles fizeram. O trem de ferro fazia
a linha de Três Corações, a Betinha na época, em 77. Foi em 1977. Eles pegaram um vagão só. Um vagão. Mas aqui, hoje, e colocaram a senhor... faixa escrita assim, atenção, tem um ranceniano, aquela palavra nojenta que a Bíblia fala, tem aqui dentro, é contagioso. Ninguém se aproxima do vagão. Eu fiquei no vagão do trem de ferro, doutora, ali dentro, preso, e como se fosse um animal penhocento, uma coisa podre, fedorenta. E eu entrei ali, e cheguei aqui em Betim, o médico me examinou e disse assim, a sua mãe mora em tal lugar. O médico, a primeira coisa que o médico falou comigo foi isso, ó, você nunca vai ter família, você nunca vai ter esposa, você nunca vai ter filhos, você nunca vai ter o privilégio de pegar um neném no braço e gritar assim, meu neto, meu filho. Essa intervenção, até mesmo dessa reversão desse quadro, foi um milagre de Deus? Como aconteceu, foi um milagre de Deus na sua vida, onde que tudo isso foi eliminado? Foi no momento. Qual foi esse momento? Esse momento que eu quero saber. Eu estou assim, conta esse momento ali, por favor. Eu sei só, esse momento. Quando chegou aquele momento ali, o médico falou assim, você quer ver a sua mãe? Quero. Aí eu fui lá e encontrei minha mãe, doutora. Quando eu encontrei ela, veio outro trauma na minha vida. Quando eu vi ela, minha mãe estava pesando 36 quilos, com 37 anos, com câncer, tuberculose, lepra, morrendo no meio de médico e enfermeiro. Mas o momento, conta pra gente o momento, por favor. Vou contar, tá chegando. Eu passei muito tempo com elas e minha mãe morreu. Não vai deixar ninguém traumatizado. Minha mãe morreu. Olha o trauma físico. Me jogaram no pavilhão de 2 andares com 1.500 a 1.600 rancenianos. O médico fez um nariz de couro para mim, uma luva de couro, uma bota de couro. Falei assim, agora você vai viver. Aí começou a minha vida de mendigo, esmoléu, durante 8 anos da minha vida. 8 anos. Como mendigo agora, dormindo debaixo de ponte, debaixo de viaduto, dentro do cemitério, comendo comida podre, raspando a ferida da perna para poder matar a fome. Conta um milagre. Mas em 1983, eu não tenho nada contra a medicina, a doutora é psicóloga, Deus abençoe a tua profissão. Mas eu quero dizer ao Brasil, quero dizer a todos que me ouvem agora e que me assistem, só Jesus cura traumas emocional, trauma físico, trauma mentais e traumas espirituais. Amém. Só Deus tem a resposta. Só Jesus pode restaurar uma vida. A medicina ajuda? Ajuda. Os médicos ajudam? O conselheiro ajuda, é viável, é uma bênção. Mas Jesus Cristo é o único que pode restaurar uma vida. Isso foi em 83. Foi. Em 1983, eu estou dentro do pavilhão solitário com meus traumas, pensando em suicídio. A primeira coisa que o cara traumatizado faz é pensar em suicídio. Ele se isola. Mas o senhor estava lá. O senhor estava lá. Estava lá. Ele falou, liga a televisão. Esse pequeno aparelho de televisão poderoso que agora está alcançando o Brasil. Eu liguei a televisão com meus toquinhos de mãos e fui mudando os canais. E fui mudando os canais. Quando cheguei numa rede, posso citar o canal? Pode. A rede Bandeirantes, e tinha um pastor americano pregando a palavra lá, chamado Jimmer Swaggart. E ele abriu a Bíblia no texto de Mateus, capítulo 8, e começou a pregar. Falando que aquele homem estava lá embaixo, no pé da colina, mas tinha um homem que operava milagre no alto da colina, que em breve estaria descendo a montanha para curá-lo e tocá-lo naquele momento. E eu falei, Deus, me coloca no lugar deste pobre homem. Me coloca como se fosse esse leproso da Bíblia que o Senhor tocou há 2000 anos atrás. E o Jimmy começou a dizer, esteja você na Alemanha, esteja você no Camboja, esteja você aí na América, na África. E eu então me coloquei diante daquele aparelhinho de televisão e disse, Jimmy Swaggart, fala Brasil. Fala Brasil, porque senão eu morrerei. Fala Brasil, porque eu já estou no último minuto da minha vida. E o Jimmy Swaggart acendeu uma luz que brilha no fim do túnel. Ele foi o homem com a lanterna no meio da tempestade, dizendo, há uma esperança. E ele começou a dizer os países da África, da Europa, Brasil. Japão. Falei, Jimmy Swaggart, eu não sou japonês. Eu não sou inglês. Virou culto aqui. Eu não sou alemão, eu sou brasileiro, sou mineiro. Fala Brasil. Ele veio trazendo Jesus para a América do Sul, que a Bíblia diz que a palavra é profética, ela viaja. Você profetiza aqui. E aí o que aconteceu quando ele falou Brasil? Tem gente doente agora ouvindo, irmão. Esse bate-papo aqui é de Deus. Então eu creio que tem gente doente agora, que a palavra está indo lá no lado deles. Mas agora eu sabia quando ele falou Brasil. E ele falou Argentina, Equador, Uruguai, Peru, Chile. Jimmy Swaggart é a minha hora. Perseguindo ele. Olha bem, gente, eu estou há 8 anos, 10 anos que eu estou no leprosário,
doente, aleijado, sem esperança, sem futuro. A cortina dos céus está cerrada. A maldição sobre a família está ali firme na minha frente. O diabo dizendo, você nunca vai ser nada. Você não vai ser pai, você não vai ter filho. Você nunca vai ter o privilégio de abraçar uma jovem e dizer, minha esposa, minha amada. Mas só que o diabo não sabe que quando Deus entra na história de uma vida, ele rasga o velho livro e começa a partir desse história. Dia o senhor foi curado. E ele falou... Ele falou Brasil e você... Esteja você no Uruguai. Eu quero que a câmera olhe bem, e fica ali bem dizendo agora. E ele apontou o dedo para aquela câmera na América do Sul, lá na África do Sul. E ele disse, esteja você no Paraguai. Quando ele disse Paraguai, as minhas pernas começaram a tremer. O meu coração batia como uma bomba relógio, porque eu sabia que já estava Fala chegando. Brasil, Jim Esteja você aí. Espere para dar um glória agora. O Brasil todo está no teu lado agora, dê um glória. Esteja você aí no Brasil. O maior país da América do Sul. Se você olhar para os céus e para a terra, além do homem, além da religião, além das igrejas, o médico disse que você vai morrer, mas eu digo que você vai viver. O médico disse que você já era, mas eu digo que a tua história estará apenas começando, porque o jovem Galileu de Nazaré estará descendo a montanha aí no Brasil. Esteja onde você estiver, Jesus tocará você e mudará a tua vida e fazerá de você um novo homem, uma nova criatura. Seu nariz será restaurado, seus pés serão restaurados, suas mãos serão restauradas. Falou isso? Deus trouxe a mensagem para mim naquela hora. No outro dia eu viajei para o sul de Minas, taquei aquele saco de esmolhão nas costas, meu bornazinho, meu sapato de couro, a minha ferramenta de esmolhão. E hoje o senhor está assim. E quando eu cheguei no sul de Minas, eu ajoelhei na beira de uma ponte, debaixo de uma ponte cheia de água. Eu ajoelhei, levantei meus toquinhos de mãos para Deus e disse, Jesus do Timor Suego. Eu só falava isso. Então, Jesus do Timor Suego. E aí o senhor foi corega. E aí eu fui curado. Restaura a minha vida. Amém. Amém. Coisa boa. Nós precisamos ir para um breve intervalo. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Fique conosco, que o bate-papo já volta. Olá, gente boa, seja bem-vindo de volta ao Bate-Papo. Estamos aqui e hoje falando de um tema sobre traumas. Algo que mexe muito com a gente e que nos lembra de algumas histórias onde nós sofremos, mas que nós podemos alcançar a vitória. Então é possível você, ao lado de Deus e com Deus, caminhar e vencer as dificuldades da vida. Então, continue firme, procure ajuda, procure em Deus, porque é possível, nós podemos vencer. Queria chamar aqui a Silvânia, que vai trazer algumas notícias para a gente, né, Sil? Seja bem-vinda. Bom dia, Bom obrigada. dia. Bom dia a todos. Bom dia. Nós temos nosso bloco de notícias aqui agora, né? Bom, ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade liberar a Marcha da Maconha no Brasil. Para os magistrados, a marcha é simplesmente uma liberdade de expressão. E como liberdade de expressão é um direito garantido pela Constituição, eles resolveram liberar. Mas os ministros fizeram uma ressalva. O uso e a venda da maconha ou de qualquer outra droga é considerado crime pelo Código Penal. Então, se alguém for pego vendendo ou usando maconha ou qualquer outro tipo de droga, vai ser preso. E por falar em prisão, o ex-jogador Edmundo foi preso na madrugada de hoje em um flat na zona oeste de São Paulo. Na terça-feira, a Justiça expediu um mandato de prisão para o ex-jogador, que foi condenado em 1999 a 4 anos e meio de prisão por homicídio doloso, que não tem a intenção de matar, e lesão corporal. Em 1995, Edmundo se envolveu em um acidente de trânsito, onde 3 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas. Triste, né, pastor? E um ídolo da garotada, né?
Pastor, você está sentindo frio ultimamente? Os convidados têm sentido muito frio? Muito. Pois é. Tá vendo? Pois é, as regiões sul e sudeste têm sentindo muitas baixas temperaturas, têm sofrido muito, obrigando a gente a tirar os casacos, cachecóis, para se proteger do frio. Mas o senhor acha que é só a gente que está sentindo frio? Dá uma olhadinha nas imagens, por favor. Os chimpanzés do Zoológico de São Paulo também foram obrigados a tirar os cobertores do armário para se protegerem do frio. Olha só, tá vendo? O frio é geral, né? Pois é, tá vendo só? E por manter a tradição do nosso bate-papo, vamos falar de futebol. Ontem aconteceu o primeiro jogo da decisão da Libertadores entre Santos e Peñarol, mas o jogo acabou em 0-0. Agora, na próxima quarta-feira, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, quem ganhar pela vitória mínima de 1-0 leva a taça. O Santos busca o 3º campeonato e o Peñarol busca o 6º. Se o jogo terminar empatado, lembrando, a decisão vai para prorrogação. Se o empate persistir, aí a decisão vai para os pênaltis. E agora nós vamos ganhar. Quem que a senhora acha que leva? Santos. Por quê? Assim, para futebol, eu sou igual para astronauta. Não dá palpite? Não sei nada. Santos. É porque quando eu sou muito grande, eu sempre joguei vôlei, não jogava futebol, então... Tem vôlei também esse final de semana no Brasil, Porto Rico, em São Paulo. Então, agora vamos falar do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai ter o jogador Pablo na lateral direita contra o América no Clássico Mineiro da próxima rodada, no sábado, na Arena do Jacaré. E o Coelho ganhou uma preocupação extra para esse jogo. O atacante Alessandro, artilheiro do time no Brasileiro, saiu dos treinos reclamando de dores na coxa esquerda. O atacante vai passar agora por exames médicos para saber se joga ou não o Clássico. E no Atlético, vem perdendo muitos gols nos últimos jogos. Então, o Dorival Júnior, técnico do time, colocou a meninada para treinar finalização. O próximo confronto do Galo vai ser contra o Xará, o Atlético Goianiense, no domingo, também na Arena do Jacaré. Outras informações do mundo da bola e do mundo do futebol, à noite, aqui no Papo de Esporte, com o Bolivar, às 9 da noite, aqui na Rede Super. Eu encerro por aqui e volto amanhã com mais informações. Obrigado, Silviana. Obrigado mesmo pelas notícias. Gente, eu quero ler algumas participações. Tem uma aqui, não deixou o nome. Eu gosto muito do programa Bate-Papo, só que o tema hoje me incomoda muito, porque eu tenho um trauma. Quando eu era criança, fui molestada pelo meu pai, e vendo esse rapaz dizendo que gostaria de ter um pai, eu, pelo contrário, gostaria de nunca ter tido um pai. Cada pessoa tem um tipo de histórico, né? Então, assim, qualquer um deles tem que ser resolvido. Mas você pode procurar ajuda, tem o contato da Carla, pode ligar, porque eu creio que isso pode ser tratado. E Deus pode tirar isso do seu coração. Outra participação, quando eu era pequeno, eu sofria muito preconceito por ser magra. E hoje, com 33 anos, ainda não uso bermuda. O que eu posso fazer para sair desse trauma? Mais uma vez, procurar ajuda. Melhor ajuda para se ver livre disso é conversar com alguém, é procurar uma ajuda, se relacionar, é expor o problema. Exato. Não fingir que não está acontecendo, achar que o tempo vai apagar, isso não vai resolver em nada. A pessoa tem que encarar a situação e buscar um auxílio e livrar-se disso. Porque trauma não é para ficar dentro de ninguém, não. A gente tem que jogar fora essas coisas que não vão boas. Não precisamos guardar essas tralhas, né? Só mais uma participação aqui, e o Saulo quer falar. Eu queria falar com a Carla, que ela é uma mulher abençoada por Deus. Amém. E que eu estou com saudades dela. Qualquer dia apareço lá no consultório. Um beijo, Elizabeth. Obrigada, Beth. Beijão para você. Pode ser, Saulo. Rapidinho, eu estava falando desse trauma de ser magro. Eu sempre mexi em mesa de som na igreja quando meu pai era pastor. E até os meus 16, 17, 18 anos, até eu casar, mais ou menos, 17, 18 anos, eu era muito magro, mas magro ao ponto assim de aparecer os ossos da face, assim, eu era muito magro mesmo. Aí um dia eu peguei um trauma porque o irmão lá, infeliz, foi pregar, e aí eu estava na mesa de som, a mesa de som estava do lado, e aí começou a dar testemunho da vida dele. Ele falou: olha, irmãos, eu já fui doente, já tive problema sério de saúde, essas doenças incuráveis que tem aí. Eu peguei essa doença e tal, e eu fiquei tão magro, tão seco, mas fiquei num ponto tão seco que eu fiquei igual esse moleque. Assim. Te ajudou demais. Aí eu peguei, valeu. Não tem nada disso que você tem, mas valeu. Aí eu falei, eu vou vencer. Rapaz, você pensa em comer na vida. Tá vencendo, né? Pensa em comer na vida. Cuidado pra não vencer demais agora, né? 105 quilos bem distribuído. Acabou o trauma. Acabou o trauma.
trauma, menino de balança. Que benção. Eu acredito que é isso que a gente precisa fazer com o trauma. Exatamente. Rir dele. É olhar ele lá só do lado de fora. Você só dá sinalzinho para ele. Fala, você passou, agora quem manda aqui sou eu. A pessoa tem que adquirir esse tipo de postura. Ela tem que ver a situação que aconteceu, mas não foi porque ela é culpada, não foi ela que ocasionou aquilo. Ela não pode introduzir isso para dentro dela como se fosse a culpa da pessoa. É isso que tem que ser mudado dentro da mente. O afeto, a dor, a emoção, ela tem que entrar para um cérebro racional. E peraí, isso aconteceu, agora não pode continuar acontecendo. E esse processo, se a pessoa não está dando conta de fazer sozinha, vamos buscar uma ajuda, mas tem que ser tirado. Sim. Né? Pode ser só uma história, mas não é mais o seu caso. O que eu acho interessante, tem muitas participações. Olha, esse assunto trauma é muito difícil para mim, pois fui molestada pelo meu pai. E não consigo conviver com isso e nem com ele. E sou julgada por não querer falar com ele. Enfim, preferia. No caso aqui, ela não deve ter comentado com as pessoas, não consegue se relacionar com o pai e deve receber alguns julgamentos sobre isso. Tem um outro e-mail que trata-se de uma crítica que não deve ser lida, então não pode. Tem outro aqui, olá, graça e paz do Senhor Jesus. Gosto muito desse programa, os temas abordados são excelentes e que o Senhor Jesus continue usando cada apresentador e cada convidado. Achei edificante o testemunho que o pastor deu sobre o casamento e esse testemunho do Saulo e Júnior sobre reconciliação de casal tremendo. O inimigo tenta de todas as maneiras colocar traumas em nossas vidas, principalmente na infância. Mas como o pastor foi um instrumento para que essa senhora recebesse cura, vemos o quanto tudo colabora e contribui para o bem daqueles que servem a Deus. Não podemos mudar o passado, mas podemos viver o presente e o futuro de uma maneira totalmente diferente. É importante receber ajuda para ser liberto das prisões. Você que está assistindo, procure ajuda para vencer os traumas. Deus abençoe. Marília, Silvia de Marília, São Paulo, que manda uma participação. O que me chamou a atenção, olha, eu sofri o último e-mail, vou ler. Eu sofri um trauma quando era criança. O meu pai era muito ignorante comigo. E eu cresci com isso. Tenho um irmão que era mais queridinho do papai. Meu pai não podia me ver sorrindo, que já me batia. Morei na roça, o horário que meu pai chegava das 16 horas da tarde. Se ele chegasse e eu não estivesse banho tomado, era uma surra. Na época não tinha amigas. Me lembro que só os meus irmãos tinham. Então eu sentia a necessidade de brincar, de ter amigos e às vezes brincava com os amigos dos meus irmãos. Quando sentia que meu pai estava chegando, eu saía às vezes e ficava, ele passava e só olhava para mim. Era o sinal de que não gostou. Falava palavras perto dos amigos que magoavam muito. Já cheguei a pensar que ele não era o meu pai. Depois de muito tempo eu consegui vencer esse trauma. Hoje nos damos muito bem, somos como duas crianças dentro de casa. Hoje sento em seu colo, abraço, beijo, sem medo de que ele vai me agredir. Teve uma pessoa que ajudou muito, me orientou muito a ver aquilo. Uma líder de célula da Igreja Batista, Ciele, alguma coisa assim. Esse tema é uma bênção na minha vida, na vida de muitos brasileiros. Parabéns. Falando do tema, Elana, nós vamos voltar com esse tema semana que vem, porque eu creio que é um tema que nós podemos explorar muito ainda e muitas coisas podem ser faladas. Eu tenho uma experiência também que chegou um rapaz lá para nossa igreja e ele presenciou aos seus 10 anos o pai matar a mãe a machado. A machado? E ele prometeu em matá-lo, que quando ele crescesse iria matar o pai dele. E ele foi morar com um tio. E ele relatando para a gente que certa vez o tio pediu para ele buscar um querosene no armazém, ele foi buscar esse querosene e trouxe. Aí passado alguns dias, o tio dele foi no armazém e o rapaz do armazém falou assim, você não vai pagar o querosene que o menino pegou aqui não? Ele falou assim, não, eu mandei o dinheiro para ele pagar. Quando esse homem voltou em casa, amarrou esse menino de cabeça para baixo em uma árvore, pelos pés, e deu uma coça nele. Então ele já tinha prometido então de matar o pai, agora matar o tio. E tinha um ódio. E eu começava a ouvi-lo sempre ministrando a palavra de Deus. E ele tirou aquele rancor do coração, sabe? Resolveu perdoar o tio e procurou encontrar com o pai, sabe? E marcaram um encontro.
na rodoviária de Belo Horizonte. Ele encontrou com o seu pai, abraçou o pai, pediu perdão e ficou curado. Então, essas coisas, todos nós temos traumas. Uns traumas pequenos e outros traumas, né, grandes. Até quando a gente era criança, foi nos tirado o bico. Já é um trauma para a criança. Né? O pai tira, às vezes está amamentando na mãe, a mãe tira o seio, a criança não mama. Então já começa. Né? Perdas faz parte do nosso processo. Isso vem trazendo. Pequenas coisas. Pequenas coisas. Então, como essas pequenas coisas vão sendo tratadas, por que foi tirado o bico, por que foi tirado a amamentação da mãe, precisa dizer por que está sendo feito aquilo. E como um trauma como este, de uma promessa em matar o pai, um rancor tão grande, precisa ser... E tem que saber como que isso é vivido. Por isso que cada pessoa tem um histórico. Por isso que uma coisa nunca é igual a outra. Cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação, cada história é uma história. Cada um reage de uma forma. Cada um reage de uma forma. Porque cada pessoa tem um contexto interno. Nós ouvimos aí nos e-mails muitas pessoas molestadas. Teve uma jovem que foi molestada pelo pai desde os 12 anos. Esse caso de molestamento, pastor Rui, até na igreja a gente fala muito sobre isso na escola de pais, que a gente... E é algo assim, que é um grito silencioso, né? Porque quem foi molestado geralmente não fala. Mas em estatística, a quantidade de pessoas que já foram molestadas é altíssimo. E só é molestado uma pessoa... Vamos falar assim, o abuso só acontece com quem é conhecido. É verdade. Exato. Então, geralmente está ligado à família. Isso pode, às vezes, aguar, por exemplo, no trabalho. A própria questão do assédio moral, as pessoas, às vezes, são assediadas moralmente no ambiente de trabalho, porque ela já está acostumada a ser molestada moralmente desde que é criança. E ela vai então, é uma permitindo incidência que vai, inclusive, continuando na vida do sujeito. Ele não sabe reagir porque ele fica em silêncio. Eu queria... vamos aqui, nós precisamos, né, encerrar o nosso programa, estamos caminhando já para o final, nós vamos encerrar com ali o Saulo e o Júnior cantando uma canção. Então eu quero agradecer muito a participação do pastor Abrão. Amém. Deus abençoe o senhor. De coração, viu? Muito bem-vindo. Que Deus abençoe muito a vida do senhor e muitos testemunhos aí também afora por vir. Quero agradecer também a vida do pastor Rui. Muito obrigado pela sua contribuição, pelos propósitos. Quem quiser conhecer mais o senhor pode ir lá na Igreja Batista Emanuel. Eu gostaria de deixar um telefone meu, que nós vamos ter, eu sou capelão, nós vamos ter um curso, onde prepara pessoas para estar dando assistência espiritual nos presídios, nos hospitais, né? Há pouco tempo estive aí no Pinel, quanto precisa ali pessoa de ser ouvida. Então, nós vamos ter um curso agora, dia 13 de agosto, né, onde essas pessoas vão estar sendo capacitadas, orientadas como ouvir, né, para poder ajudar pessoas nessas situações, como acabamos de ter aqui. É 8467-1936. Falar com o pastor Rui. Exatamente. Fabrício, também, irmão. Qual que é o seu telefone? Colocar na tela para mim. Seu telefone é o 3595-6765. Se você quiser falar com o pastor Abrão, 3595-6765. Fabrício. Obrigado até por ser advogado e sempre lidar com as questões de forma muito racional. Mas, por incrível que pareça, eu percebi que a gente consegue superar esses traumas não com razão, né, mas através da Bíblia, através da Palavra de Deus. Eu consegui entender que ele é o meio mais eficaz para desenvolver a vida, desenvolver as nossas potencialidades, né, tirar, né, arrancar as nossas fragilidades. Então, querido, saia da posição de vítima, né, a decisão é sua de poder superar todas essas dificuldades. Eu agradeço muito pela participação. Doutora Carla, mais uma vez juntos aqui, exatamente. Muito obrigado. Não viva com traumas, não. Isso aí a gente não tem que ficar guardando coisa ruim, não. Joga para fora tudo que é ruim, não fique guardando e armazenando coisas da sua infância, seja ela qual for. Procure um psicólogo, procure um pastor, procure uma pessoa amiga, mas coloca para fora, não fique em silêncio. O silêncio é o pior conselheiro. Ele é a pior situação que você pode estar vivendo, é manter em silêncio. Mas vamos falar sobre isso e se livrar cada dia mais, ok? Bom, nós voltaremos na próxima semana, eu não sei, a Lisa vai olhar isso, para a gente voltar com esse tema e falar um pouco mais sobre traumas e apontar também como nos livrar desse trauma.
Mas se você pegar a Bíblia, começar a ler a Bíblia, você vai ver que muitas pessoas viveram traumas e conseguiram superar os traumas. Então a Bíblia é o melhor caminho para a gente conseguir encontrar um caminho para superar as dificuldades da nossa vida. Você tem o próprio exemplo de Jesus, que foi traído por uma das pessoas que andava muito próxima a ele. Depois, logo quando ele foi preso, um dos mais próximos negou, disse que nunca o tinha visto, não o conhecia, não sabia de onde ele vinha. E nós sabemos que Jesus superou isso tudo e nos amou e nos ama muito e compreende. Não existe nada na vida que a gente venha passar como trauma que Jesus já não tenha passado. Então, procure ajuda. Teve os contatos aí da Carla, é uma profissional da área, ela pode te orientar, ela pode te indicar ou ela pode te atender, mas não guarde para você. Procure ajuda. E cuidado, porque às vezes quem tem muito trauma se torna um julgador, né? Cuidado para não viver os extremos. Então que Deus abençoe vocês e vamos despedir agora. O Saulo e o Júlio vão deixar os seus últimos, ou o contato, pode deixar os contatos aí. Peraí, desculpa, só um momento que eu esqueci de falar quem ganhou aqui. O CD, as mensagens da Carla, a mensagem da Carla em 2 CDs e o CD do Saulo e o Júnior. Foi um ganhador aqui de Belo Horizonte mesmo, final de telefone 5231. Então se o seu telefone termina 5231, ligue para cá provavelmente, ou a produção entra em contato com você. Ok? Deus abençoe. Até a próxima. Obrigado, Saulo. Obrigado, Júnior. Quero agradecer mais uma vez também, viu? Todos vocês, a TV Super, que Deus abençoe esse programa abençoado. Estamos indo para São Paulo, feliz, né? Graças a Deus. Povo mineiro acolhedor, né? Povo mineiro acolhedor e aprendizado. Isso é muito importante. Às vezes a gente viaja, canta e a gente não para, às vezes, para ouvir essas coisas, refletir essas coisas. Então, e traumas é uma das coisas que vem afetando o Brasil inteiro. Se você tiver com muito trauma, irmão, liga pra gente, a gente vai na tua casa, canta uma meia dúzia de hino, levanta o teu astral. Você vai receber muito telefone. Isso, só cantar. Vai prometer. O site nosso é www.saulojunior.com.br. Leve Saulo Júnior, que Deus vai levar a benção junto para você também. E todas as vezes, eu costumo dizer uma coisa, que a especialidade de Deus é pegar quem está caído, derrubado, e te pegar pela mão direita e te colocar de pé novamente. Amém? Meu Deus, quantas vezes eu preciso de alguém, uma força quando a coisa não vai bem. É incrível, não adianta a gente procurar, não tem ninguém. Meu Deus, os de perto deveriam ajudar, mas do nada eles somem sem falar, sem dar uma explicação. Ó, nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: pai, pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele, eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá e pega quem falou da minha vida e avisa que eu estou de pé, e quem contou o fim dos meus dias avisa que eu estou de pé, pois quem me ergueu não me abate, enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Vai lá, pra quem pensou que eu estava caído, avisa que eu estou de pé.